Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. Olha só, aqui deste lado está a Késia, que é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. Késia vai levar essa aula a mais pessoas. E no chat, para verificar a participação de vocês, eu tenho a professora Mauricéia. Bom dia, professora! Olá, professora Esté, tudo bem? Estamos aqui aguardando todo mundo para começar a participar da aula de língua portuguesa. Então, ó, vem, a gente está aqui aguardando vocês. Chega aí. Vem-te embora para essa aula. Se organizou, separou aí um lugar sossegado na sua casa com todo o material aí. Ficou bem atento aos detalhes da nossa aula passada. Vamos continuar esta aula. A aula passada verificamos sobre os sons, não foi? Das palavras, tanto os sons iniciais como os sons finais. E hoje a gente vai entrar nos gêneros textuais. Vamos começar pelas lendas, tá? Então se organiza, separa todo o teu material, porque vamos aprender um pouco sobre as lendas. Já conhecemos algumas lendas e hoje a gente vai conhecer as lendas indígenas. Então fica bem atento aos detalhes dessa aula para não perder nenhum detalhe. O nosso material é esse, o Aprender Sempre de Língua Portuguesa. A nossa aula será um suporte para você poder responder esse material com mais tranquilidade. Em sala de aula, esse material já vem sendo trabalhado pela professora da sala e você vai ter nas aulas, não é, um suporte a mais para responder esse material. Então, você pode recorrer quantas vezes você quiser para verificar as nossas aulas e responder esse material com mais tranquilidade. Você já sabe onde pode encontrar este material, né? No YouTube, as nossas aulas estão lá no canal Educa Recife. Então, procura aí esse material e recorre às aulas quantas vezes você quiser. Então, o que vamos aprender? Já falamos, não é? Com essa imagem aí você já está imaginando. Vamos aprender sobre as lendas indígenas. Então, como vocês já verificaram que as lendas, não é, são histórias fantasiosas, não é, cheia de imaginação, não é, onde a gente tem os mitos aparecendo nas histórias indígenas, também existe essa condição, não é? Existem lendas de vários povos e no Brasil principalmente, porque temos uma herança, não é, muito grande dos povos indígenas, dos povos africanos e dos povos europeus. Então a gente tem várias histórias, várias lendas de diversos povos que são alteradas ou não, não é? E que são passadas de geração para geração. E como eu disse para vocês, com a lenda também acontece a mesma coisa quando a gente está verificando o conto, não é? É uma narrativa e a gente usa muita oralidade, não é? Então é uma história que é passada através da oralidade. Então essa questão da oralidade a gente sempre muda um pouquinho. Tem gente até que diz assim, quem conta um conto aumenta um ponto. A mesma coisa vai acontecer com as lendas. Eu vou contar aqui para vocês uma, mas vocês também vão verificar que existem outras versões para essa lenda que eu vou contar daqui a pouquinho. Fica bem atento aí, presta bem atenção aos detalhes para verificar o que é uma lenda. Lendas indígenas é o que a gente vai aprender hoje e você vai agora descobrir o que é uma lenda e o que é uma lenda indígena. Então, as lendas indígenas explicam a origem de várias coisas através de histórias envoltas em mistério e fantasia. Isso mesmo. Os povos indígenas, para explicar alguma coisa, algum acontecimento na aldeia, não é, no local onde eles estavam, eles procuravam contar, não é, esses acontecimentos através de uma história. Eles começavam a explicar, por exemplo, a morte, não é? Quando alguém morria em um rio, eles tentavam explicar através de uma história. Eles contavam a lenda da Iara, por exemplo, a lenda do boto cor-de-rosa, outra lenda, a Vitória Régia, entre outras,
Então, cada coisa que acontecia, eles explicavam com uma história, com uma lenda. Se nascia uma planta, eles tentavam explicar com uma lenda. Se morria uma criança, eles tentavam explicar com uma lenda e assim por diante. O sol, a lua, as estrelas, tudo eles tentavam explicar através de histórias. Por isso que a gente diz, não é, que são histórias criadas, não é, a partir da imaginação de um povo. E com os povos indígenas não foi diferente. Tem as lendas indígenas. E a gente vai verificar algum detalhe a mais quando eu contar para vocês a lenda de hoje. As lendas não podem ser comprovadas cientificamente. Como eu disse a vocês que é uma história criada a partir da imaginação de um povo, a gente não tem nada que comprove cientificamente essa história, porque foi criada a partir da imaginação. São frutos da imaginação das pessoas, não é, que as criaram. Então não tem como explicar uma lenda, tá? Então na lenda surgem os mitos, não é, como eu contei para vocês, não é? Nas outras lendas, na lenda do Saci-Pererê, do Curupira, não é? Existem alguns mitos na lenda, não é? E que elas são criadas a partir da imaginação de um povo. É uma história, é uma narrativa, onde a gente tem personagem, onde a gente tem um enredo, onde a gente tem a narrativa, né, que é o narrador, a pessoa que está contando a história. A gente tem o tempo, é quando aconteceu, e a gente tem o espaço, que é o local onde aconteceu essa narrativa. Antes de partir para essa parte aí da gente conhecer as regiões brasileiras, eu vou verificar com a professora Mauricé se alguém já falou alguma coisa, se já deu um bom dia, ou se está aí bem atento assistindo a nossa aula. Professora Esté, estão atentos, prestando atenção, caladinhos, ansiosos, esperando a lenda que você vai contar. Que bom! Fica aí bem atento. Olha só, eu tenho aqui no meu slide uma imagem, não é, do nosso território, do território brasileiro, dividido por regiões. Você observa aí, não é, esse território sendo dividido por regiões, cada região de uma cor. Por que eu coloquei isso? Porque as lendas, de acordo com as regiões, elas vão se modificando, tá? Elas são contadas em várias regiões do Brasil, onde assumem características diferentes. As lendas surgidas entre os índios brasileiros se popularizaram e fazem parte do nosso folclore. Quem é que não conhece a lenda da Iara, do Saci-Pererê, não é? Quem é que não conhece a lenda da Vitória Régia, a lenda da mandioca e tantas outras lendas indígenas, não é? Eu acredito que você já ouviu falar. Se não lembra da história, mas você já ouviu falar. E quando a gente contar de hoje, você vai se lembrar que em algum momento você escutou essa história, porque ela faz parte do nosso folclore brasileiro. Como o território brasileiro ele é tão extenso, né, é tão grande e é dividido em 5 regiões, você verifica aí as cores, não é, das regiões brasileiras, não é? A gente tem aí embaixo a região sul, a região sudeste, depois a gente tem nordeste, né, tem o centro-oeste aí de amarelo e o verdinho que é a região norte. Então, em cada uma dessas regiões, você vai ouvir uma lenda que em outra região ela pode ser contada de forma diferente, tá? Então, preste atenção nos detalhes das lendas, porque, como eu falei para vocês, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, sempre vai ter alguma versão diferente da que eu contar aqui. Vamos conhecer uma lenda, então? Olha só essa imagem aí. Você já viu essa planta aí, essa raiz? Já observou? Será que você já comeu alguma coisa que foi feita por ela? Preste atenção, que eu tenho certeza que você já experimentou alguma comida, alguma culinária feita com essa raiz aí, tá? É a lenda da mandioca que eu vou contar para vocês. Olha só, mandioca, macaxeira, aipim, são os nomes que a gente conhece dessa planta, tá? Dessa raiz
que as pessoas comem até hoje e que os índios, através de uma história, através de uma lenda, eles tentam explicar o surgimento dessa planta. Como surgiu a mandioca? O índio explica que ela surgiu, não é, a partir de uma história que aconteceu em uma aldeia, tá? E eu vou contar essa história agora e você vai observando cada detalhe e vai verificar que, para explicar o surgimento da mandioca naquela aldeia, em um momento de fome, em um momento de seca, o índio criou essa história, fruto da imaginação de um povo. Então, é a hora da história. Em uma aldeia, vivia muito feliz um casal indígena que ainda não tinha filhos. Certo dia, a mulher engravidou e teve uma linda criança. E logo, o pai da criança resolveu colocar o nome dela de Mani, porque ela era tão branquinha, tão esperta, que ele achou sugestivo este nome, Mani. E Mani ajudava os seus pais na aldeia, fazia tudo, ia para a pesca, colhia alimentos juntos com os pais, arava a terra, pescava, brincava, caçava, tudo Mani fazia. Era uma criança muito esperta. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, nessa aldeia, tudo ficou seco, já não existia mais plantações. As árvores estavam murchando pela falta de água. E o alimento começou a ficar escasso, já não se tinha quase alimentos. E aquele povo ficou muito preocupado. E o que foi que aconteceu? O pajé reuniu todos os homens da aldeia, todos os adultos, na verdade, e fizeram um ritual ali para chamar a chuva. Fizeram a dança da chuva. Mas eles dançaram, dançaram, dançaram e sabe o que aconteceu? Naquele momento começou a surgir raios, fortes raios no céu. Cortavam o céu começou a escurecer e eles verificaram que ia chover. E quando os raios caíam, Mani estava dormindo dentro da oca. E um raio atingiu Mani. Formou-se um buraco no meio da oca e Mani caiu naquele buraco. Os pais de Mani correram e foram verificar Mani, foram procurar Mani naquele buraco. E quando olharam para baixo, começaram a chorar porque eles não enxergavam a filhinha tão querida. E eles resolveram, ficaram chorando, 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 até que uma planta foi surgindo no meio daquele buraco. E começou a crescer, e junto com ela, Mani apareceu novamente, muito feliz e risonha. E a partir daquele dia, na aldeia, não houve mais fome. Por quê? Mani fez surgir aquela planta maravilhosa. E a esta plantinha que matou a fome daquele povo, eles resolveram colocar este nome. Mani era o nome da menina. Para resolver o problema do nome da planta que eles não sabiam, eles fizeram a junção do nome Mani mais a palavra oca, porque foi aonde aconteceu o episódio. Então, Manioca. Eles disseram que Mani, a plantinha, Mani, a menina, e a oca onde aconteceu seria o nome da planta, mandioca. E até hoje a gente conhece a mandioca e a gente utiliza ela na nossa alimentação. Agora a gente vai, como eu contei a história de Mani,
e a gente sabe que a maior parte da população indígena está concentrada na Amazônia, eu vou trazer uma curiosidade para vocês sobre o Dia da Amazônia. 5 de setembro, a gente comemora o Dia da Amazônia. Foi escolhido em homenagem ao príncipe Dom Pedro II, que em 1850 decretou a criação da província do Amazonas, atual estado do Amazonas. A data foi instituída no dia 19 de dezembro de 2007, após a aprovação do projeto de lei número 11.621. E aí eu deixo essa sugestão de atividade para vocês conhecerem a lenda da Vitória Régia na Árvore de Livro. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças!